Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo aí do Sou Concurseiro. Eu vou passar novidade agora aqui no Sou Concurseiro, o professor Alexandre Herculano aí, em parceria com o curso Sou Concurseiro. Vamos trabalhar a legislação relativa ao DPRF. Dentro da legislação relativa ao DPRF, nós vamos trabalhar o Código de Trânsito, vamos ver toda a parte aí do Código de Trânsito, vamos trabalhar questões, parte teórica. Lá em crimes nós vamos trabalhar a parte de doutrina e jurisprudência e também vamos ver várias questões, vamos resolver aí várias questões sobre os últimos concursos que tiveram da Banca CESP e outras bancas, focando o próximo concurso da Polícia Rodoviária Federal. Todos sabem aí que o concurso está para sair. Então, nós já vamos começar, o tempo para estudar é agora, pessoal, não deixe para cima da hora, tá? O concurso vai vir uma demanda muito alta, teremos aí aproximadamente 1.300 vagas, então não deixe para estudar em cima da hora, ok? Nessa parte de legislação relativa ao DPRF, você tem o CTB, você vai ter lá a Lei 9654, que traz a parte da carreira do Policial Rodoviário Federal. Tem o Decreto 8668, que trata aí da estrutura do Ministério da Justiça, e tem também lá o Decreto 1655, que traz aí a competência, a sua competência, você futuro Policial Rodoviário Federal, junto lá com o artigo 20, traz a competência da Polícia Rodoviária Federal. Do artigo 20 que eu digo é lá do Código de Trânsito. Então o artigo 20, a gente tem lá, já aproveitando aí, já iniciando o nosso curso, a gente vai ter os conceitos constitucionais sobre a parte da Polícia Rodoviária Federal, né, que traz lá no artigo 144, trata do quê? De um órgão de segurança pública. Então lá no artigo 144 você vai ver lá, entre outros órgãos, a Polícia Rodoviária Federal. E além disso, a gente tem a competência da Polícia Rodoviária Federal lá no artigo 20 do Código de Trânsito, da Lei 9.503, de 97. E temos também o Decreto 1655, que traz aí a competência aí. A gente vai trabalhar, quando eu falar do artigo 20, a gente vai trabalhar em conjunto com o decreto, tá? Tanto o artigo 20 com o decreto, e vai fazer um comparativo da competência da Polícia Rodoviária Federal e vamos fundamentar e comentar cada inciso daquele lá. Não só na competência da PRF, mas com a competência de outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Por quê? O Sistema Nacional de Trânsito, a gente vai ver, ele é composto de vários órgãos, compõe-se de vários órgãos. Temos lá Executivo Rodoviário Federal, nós vamos ter Executivo de Trânsito, tanto rodoviário quanto de trânsito, da União, dos Estados e do município. Nós vamos ter também lá o CETRAN, o CONTRANDIF, vamos ter a Polícia Militar, também faz parte aí da composição do Sistema Nacional de Trânsito, e temos a JARES lá também, que são as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações. Então a gente vai estudar toda essa parte dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Mas antes disso a gente vai ver uma parte conceitual, né? Qual a competência hoje, de quem é a competência hoje para legislar sobre o trânsito, né? Nós vimos aí nas reportagens vários municípios colocando leis, né? Criando normas sobre a proibição de usar capacete e outras proibições no trânsito. É possível isso? A gente vai ver se isso é possível, né? Então, pessoal, o trabalho que a gente vai fazer aqui no Sou Concurseiro, já iniciando aí, a gente vai trabalhar todo o Código de Trânsito e as outras normas aí, com base na legislação relativa ao DPRF, ok? Vamos aqui para a tela, então, tá? Para quem não me conhece aí, mais uma vez, meu nome é Alexandre Herculano, professor, só voltando aqui, professor de Legislação de Trânsito, e para quem quiser também pode me adicionar lá tanto no Facebook ou no Instagram, porque eu vou estar sempre postando lá novidades sobre os próximos concursos da PRF, da PF, então pode adicionar lá o professor que ele vai estar sempre passando essas informações para vocês. Então, voltando aqui para mim. Pessoal, primeira coisa, a legislação de trânsito, que é um código de trânsito, a Lei 9.503 de 97, é uma lei federal. E de quem é a competência para, né, no caso dessa lei? A competência já vem lá da União. No artigo 22, diz lá, compete privativamente à União que legislar sobre trânsito e transporte. Então, naquela pergunta que eu tinha feito, quando você tem uma lei municipal por aí
tratando do trânsito, essa lei é inconstitucional, tá? Porque a própria Constituição deu a competência privativa para a União para legislar sobre o trânsito e transporte. Assim, tivemos aí em 97 a publicação da Lei 9.503. É uma lei ordinária, uma lei federal ordinária, que traz aí várias regulamentações através de resoluções. Resoluções essas que são criadas, elaboradas pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN é que regulamenta hoje toda a Lei 9.503. A gente vai ver aqui, a princípio, nós não vamos focar as resoluções do CONTRAN. Nós vamos focar mais aqui a parte do Código de Trânsito. Mas em alguns momentos eu vou citar aí as resoluções do CONTRAN, tá bom? Porque vai se fazer necessário até para entendimento. Por exemplo, lá no anexo 1 do CTB, nós temos vários conceitos importantes. Então, você que está estudando o Código de Trânsito, você tem que estar com o seu CTB aí do lado, atualizado, 2017, porque em 2016 no final de 2016 tivemos várias alterações através da Lei 13.281 e através da Lei 13.290 de 2016. Então foram as últimas atualizações. E tendo novas atualizações, nós vamos estar aqui regravando aí os módulos para estar o seu material bem atualizado aí, porque as bancas gostam de novidades, tá bom, pessoal? Então, essa lei ela é regulamentada por mais de 600 resoluções. Ah, professor, tem que estudar todas essas resoluções do CONTRAN? Não, a princípio não. A princípio a gente só vai estudar a legislação, a norma de trânsito e, saindo o edital, a gente vai fazer um curso, se vier as resoluções, né? Claro que eu vou abordar alguns conceitos aqui, importantes, mas se vier no seu edital resoluções do CONTRAN, a gente vai estar fazendo um módulo só com resoluções do CONTRAN aí. Tá bom, pessoal? Então, conforme eu falei, a competência é privativa da União. Então, quando o município ele cria uma norma legislando sobre o trânsito, tipo essa que eu destaquei, por exemplo, a proibição de utilizar capacete nas motos, por causa de alguns municípios estavam criando essas normas por causa de assaltos. Isso é inconstitucional, porque não pode o município criar uma lei e ferir lá, próprio Código de Trânsito. Ele diz lá que um dos equipamentos obrigatórios do condutor de motocicleta é o capacete. Então, pode o município? Não, não pode, tá bom? Pessoal, a gente vai seguir, vamos ver os conceitos de trânsito, vamos ver aí outras finalidades, né, do CONTRAN. A gente vai falar daqui a pouco da competência do CONTRAN e de outros órgãos dentro do Sistema Nacional de Trânsito. E a gente vai destacando alguns pontos aqui e vamos fazer também algumas questões. Vamos aqui para a tela, vamos lá. Então, seguindo aqui, nós temos uma questãozinha sobre essa parte conceitual. Vamos lá. Um Estado-membro da Federação editou em 1994 medida provisória tornando obrigatório o uso de cinto de segurança e proibindo aí o transporte de menores de 10 anos de idade no banco dianteiro de veículos nas vias públicas daquele Estado, além de permitir a autorização provisória a menores de 18 e maiores de 16 anos de idade para dirigir veículos automotores. Considerando essa situação hipotética, julgue o item seguinte. À luz da ordem constitucional vigente, a lei, né, no caso a lei que foi criada, elaborada, padece de vício de inconstitucionalidade por invasão da competência reservada à União pela Constituição da República, que dispõe competir privativamente a União legislar sobre o trânsito. Pessoal, voltando aqui para mim, foi o que eu falei. Então, quando você cria uma lei que fere a lei da União, a competência da União, é considerado inconstitucional? É. Então, o gabarito aqui, voltando aqui para a tela, está correto, tá? Gabarito aqui está correto. Temos mais uma questãozinha sobre o assunto. O texto é o mesmo, tá? Só muda lá o tópico, diz o seguinte: a Constituição da República Federativa, aí no caso a Constituição da República, proíbe expressamente menores de 18 anos de idade de dirigir veículos automotores. Gabarito está errado, tá, pessoal? Por quê? Voltando aqui para mim. A gente vai estudar lá no artigo 140, quando a gente for ver no Código de Trânsito, lá no artigo 140, a gente vai ver que existem vários requisitos para você ter a sua CNH, a sua habilitação. Entre vários, né, a gente vai ver lá que é o quê? A pessoa
o CPF não vem lá, o CPF vem na resolução 68, tá bom? Cuidado aí. Código de Trânsito diz lá, ser registrado, ter a identidade, ser inimputável. Então, pessoal, quando você fala da imputabilidade, né? Quando você fala imputabilidade, você está falando não expressamente menor de 18 anos. E a própria Constituição não afirma isso, tá? Esses requisitos vêm na lei federal, na lei 9.503. Então, o gabarito aqui dessa questão está errado, ok? Seguindo aqui na tela, vamos passar aqui para a gente ver essa parte conceitual. Então, você tem lá, conforme eu falei, o Código de Trânsito, que é a lei 9.503, aplica-se o trânsito no quê? Nas vias terrestres. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque as bancas, normalmente, elas mencionam o quê? Né? Lá nas provas, que aplica-se em via aérea, não aplica, tá? Na via aquática, não aplica, tá bom? Isso são outras normas, isso já caiu, tá bom? Então, seguindo aqui, você tem que considerar trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então, voltando aqui para mim na tela, primeira coisa que você tem que saber, aqui, destacando o ponto aqui, é o seguinte: o que é parada, tá? Ele diz lá, parada e estacionamento. O que é parada e estacionamento? Parada, pessoal, é o tempo suficiente para você, a pessoa descer ou entrar no veículo, embarque ou desembarque. Agora, estacionamento é qualquer tempo além disso. Como assim, professor? Se a banca citar lá que fulano, né, vamos ver, dizer que uma pessoa estava no carro, ia desembarcar do carro, levou 10 minutos, levou 5 minutos, levou 7 minutos, 6. Se a banca citar, está errado, não é parada, é estacionamento. Então, qualquer tempo além do embarque e desembarque, que tem que vir isso na sua questão, é considerado aí estacionamento, tá? Isso vai servir para a gente quando a gente começar a falar lá na frente sobre infrações, tá bom? Então, considera-se trânsito o quê? A utilização aí das vias por pessoas, veículos, animais isolados ou em grupos, conduzido ou não para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga, tá bom? Pessoal, primeira coisa que eu tenho que destacar aqui é o seguinte, só voltando aqui, aqui ó, primeira coisa, vocês têm que saber, é que o trânsito, a gente tem que levar, uma palavra que as bancas utilizam muito é sobre o trânsito seguro. Trânsito seguro. E o que é o trânsito seguro, pessoal? O trânsito seguro, quem é que tem que nos dar o trânsito seguro? O trânsito seguro, ele é um dever dos órgãos, e entidades do Sistema Nacional do Trânsito. Sistema Nacional do Trânsito. Toda vez que eu falar em SNT, para a gente não perder tempo, eu vou estar falando Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Só retificando aqui, é de trânsito, tá? Sistema Nacional de Trânsito. Então, toda vez que eu falar em SNT, que a gente vai falar isso aí no decorrer do nosso curso, a gente vai estar falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então, é dever dos órgãos e entidades, a gente vai ver daqui a pouco quem são esses órgãos e entidades, tá? E é um dever deles e um direito de todos. O trânsito seguro é um direito de todos. Professor, direito de todos, isso, voltando aqui para mim, direito de todos, tanto amparado pela norma quanto amparado pela Constituição. A própria Constituição Federal, lá no seu artigo 144, parágrafo 10º, onde tivemos lá a Emenda Constitucional 82, ela fala sobre o quê? Segurança viária. Então, a própria Constituição, ela nos ampara, através da emenda agora, Constitucional 82, a questão da segurança viária. Então, além de ser um direito de todos, a gente tem que saber que isso é um dever desses órgãos. Aí que a gente entra estudando todos esses órgãos que são responsáveis aí pelo trânsito seguro. Tá bom, pessoal? Vamos só seguir aqui, vamos falar só mais um pouquinho sobre a questão do conceitual de trânsito, de vias terrestres, porque isso é importante
para a gente depois. Então, são vias, e cai no concurso também, né? São vias terrestres urbanas e rurais. As ruas, então você vai ter lá as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias. Então, isso são consideradas vias terrestres urbanas e rurais. Ah, professor, somente essas? Não, somente essas não. A gente vai ver que existem outras, né, que nos traz lá, que a gente chama de exceções. Então, você vai ter lá as vias, né, no caso, as vias, as praias abertas à circulação. Você vai ter aqui, ó, as praias abertas à circulação pública. Por que pública? Porque não se aplica aí, no caso, as praias privadas, tá ok? E as bancas gostam de destacar isso. Qual é o outro detalhe importante aqui também? As vias internas. Então, ó, são vias terrestres. Nós vimos que são essas aqui. Temos mais? Temos as praias abertas à circulação pública. Temos lá as vias internas pertencentes aos condomínios e temos também lá, agora recentemente, uma alteração através da Lei 13.281, as vias e áreas de estacionamento aí privado de uso coletivo. Então, as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo. Além disso, chama atenção também para vocês para o artigo 7A, que trata o quê? Da área portuária. Então, voltando aqui para mim. Pessoal, além daquelas que nós vimos aqui, das ruas, das avenidas, dos logradouros, nós temos também o quê? As praias abertas à circulação? Sim. Então, são consideradas vias terrestres? Por que a gente tem que saber isso? Vamos só explicar o motivo. Além de cair na sua prova, vocês têm que saber isso. Por quê? Porque as bancas, elas perguntam assim. Por exemplo, quando a gente for estudar crimes de trânsito, a gente vai aprender o seguinte, que as normas de trânsito, em regra geral, elas são aplicadas somente o quê? Nas vias públicas. E os crimes de trânsito, quando a pessoa estiver na direção veicular, seja numa área privada, seja numa área pública. Ah, não é somente na área pública? Cuidado, muito cuidado com isso. Por exemplo, eu tenho uma fazenda, e lá nessa fazenda tem um caseiro que estava lá manobrando o veículo, atropelou um visitante meu lá e a pessoa veio a falecer. E aí? Vai responder pelo crime do artigo 121 do Código Penal ou vai responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito, pena de detenção de 2 a 4 anos? Aí, pessoal, vocês têm que tomar cuidado. Ele estava na direção veicular? Sim. Ah, professor, mas é área privada. Não tem problema. Os crimes de trânsito, se estiver na direção veicular, seja na área privada ou na área pública, vai responder pelo Código de Trânsito, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Outro detalhe, está lá meu caseiro lá, situação hipotética, na fazenda, dando cavalo de pau com o carro, fazendo manobras perigosas. Pode ir lá, o PRF que está na rodovia federal, vendo aquilo da rodovia, pode ele entrar lá e aplicar o artigo 174, 173, 172, 173 ou 174 é para quem organiza competições, manobras, essas coisas de pega aí, é só para o organizador. Mas pode aplicar lá 173, dirigir, participar de corrida, ou 175, manobras perigosas, infração gravíssima, pode ele aplicar essa infração? Não, porque ele está dentro da área privada. Então, na área privada, você não vai aplicar administrativamente, só vai aplicar penalmente se a pessoa estiver na direção veicular. Aí tudo vai depender também do contexto, tá, pessoal? Quando a gente estudar crimes, eu vou falar mais sobre isso, tá bom?
Mas só para vocês entenderem por que esse motivo da gente entender o que é considerado via terrestre. Então, nós vimos lá, praias abertas à circulação, as vias pertencentes aos condomínios, tá? Também você que mora de repente no condomínio, o seu condomínio ele tem que ser sinalizado. Quem é que sinaliza? Outra pergunta de prova, quem é que sinaliza o condomínio? É o próprio condomínio, mas tem que ser aprovado lá pelo órgão com circunscrição sobre a via. Então, o órgão com circunscrição sobre a via é quem vai aprovar toda essa sinalização, respeitando lá os artigos 80 ao artigo 90 do Código de Trânsito, tá bom? E outro detalhe também, as vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, conforme eu escrevi aqui. Quem é o responsável pela sinalização? Também, no caso, shopping center, é o shopping center. Mas nesse caso aqui, a fiscalização, ela só vai ser em cima de quê? De vagas reservadas, tá? Estacionamento reservado, tá bom? No caso das vias e áreas de estabelecimento de uso coletivo, shopping center, hipermercado, pode aplicar? Pode. Você estacionou lá na vaga deficiente, pode um agente de trânsito lá e dar uma infração gravíssima? Sim, pode. Infração gravíssima agora, também tivemos alterações, quando a gente estudar infrações, a gente vai falar sobre essas infrações aí, tá bom? E o artigo 7A traz lá, complementando aí essa questão das vias terrestres, traz as áreas portuárias. As áreas portuárias, elas são de responsabilidade do porto, né? Mas pode, através de convênio com órgãos com circunscrição lá sobre a via, com a entidade de trânsito, pode eles fazer um convênio para que esse órgão fiscalize lá, porque lá não tem trânsito, não tem movimentação, é veículo para lá, é caminhão, é carga, não tem tudo isso? Tem. Pode lá dentro fiscalizar? Pode, fazendo convênio com o órgão, tá bom? Então não esqueçam disso, tá? Que só daqui a gente já tivemos aí várias questões de prova, tá bom? Então, seguindo aqui na tela, vamos passar aqui para falar mais um pouco sobre alguns pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, é sobre os órgãos. Então, nós temos lá, ó, órgãos, vou botar aqui órgãos ou entidades. Órgãos ou entidades. Tá? Esses órgãos, pessoal, ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, é o que a gente vai ver depois quais são. Mas aqui já te adianto o seguinte, órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Então, voltando aqui para mim, esses órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, seja a PRF, seja o DENIT, que é o órgão executivo rodoviário da União, seja aí o executivo do Estado, do Trânsito do Estado, o DETRAN, seja o Executivo Rodoviário do Estado, que é o DER, lá no Rio Grande do Sul, é DAER, tem uma alteração lá, que é Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, nos demais são Departamento de Estradas e Rodagem. Então, esses órgãos, eles são responsáveis objetivamente, pessoal, não é subjetivamente. Cuidado que as bancas gostam de mencionar isso. Eles são responsáveis objetivamente por ação ou omissão. Por exemplo, se o DENIT fez uma obra lá numa rodovia federal e deixou de sinalizar e a via, né, primeiro que já é proibido você liberar uma via sem estar sinalizada, seja uma via nova, uma via nova, ou seja aí uma via urbana, tá? Ou uma via antiga que só passou por uma reforma. Depois a gente vai ver os conceitos aí de vias que a gente tem lá. As rodovias, né, e as estradas, a gente vai ver via rural e vias urbanas. Vias rurais a gente vai destacar ali em rodovias e estradas, e vias urbanas a gente vai destacar lá em trânsito rápido, arterial, coletor e local. Isso a gente vai falar depois das velocidades, tudo direitinho aqui, vamos seguindo aqui, tá? Mas o que você precisa saber nesse momento? Que se o DENIT deixar de sinalizar essa via, ele vai responder, e acontecer um acidente, pode o motorista, não tendo culpa direta, e pode ele, né, desde que seja comprovado que não houve a culpa ali subjetiva do motorista, pode ele ingressar com uma ação? Pode. E o DENIT, o órgão com circunscrição, no caso o órgão Executivo Rodoviário Federal, a União, no caso, vai responder o quê? Objetivamente por essa omissão que deixou lá de sinalizar, tá bom? Então, voltando aqui para a tela, então esses órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito que a gente vai destacar depois, eles respondem, então aqui ó,
objetivamente, por ação ou omissão. Ok? Ou até mesmo também o que? Erro na execução aqui, tá? Erro é o que aconteceu aí recentemente, um acidente de ônibus. Houve lá erro na execução? Sim. Erro no projeto. Erro na execução de programas e projetos. Programas e projetos. Tá bom? Detalhe importante também, que eu gostaria de destacar para vocês aqui, é o seguinte, que esse mesmo órgão aqui na tela, esses mesmos órgãos, eles o quê? Eles darão prioridade à vida. Voltando aqui para mim. Eles darão prioridade à vida, tá, pessoal? Quando a banca perguntar, quando eu cito aqui na tela assim, ó, Sistema Nacional de Trânsito, eles respondem objetivamente, sim. Mas quando a banca citar, vocês têm que saber o seguinte, que eles darão prioridade aqui ó, na tela, prioridade à vida. E nessa vida, aqui dentro, quando ele fala prioridade à vida, você tem que saber o seguinte, que aqui tem a preservação da saúde e do meio ambiente. Isso aqui já caiu também, batido aí em prova, tá bom? Cuidado com essas questõezinhas que são questões a princípios bobas, mas também podem cair na sua prova, tá? Pessoal, quando a gente falou lá, só voltando aqui, ó, que eu vou destacar aqui um macete para vocês. Deixa eu voltar aqui. Quando eu falei aqui das vias terrestres, seja aí ela urbanas e rurais, tem um macete para vocês gravarem isso aqui, que a gente chama lá o quê? De rapel. Por que rapel? Só para vocês lembrarem depois e não esquecerem. Rapel. Aqui você vai ter lá as ruas, aqui você vai ter as avenidas, na sequência você vai ter o quê? Passagens e caminhos, passagens e caminhos. E aqui você vai ter também estradas e rodovias. Estradas e rodovias. E você vai ter também aqui o quê? Logradouros. Então, por isso que a gente chama aqui, ó, para não esquecer de rapel. Só não esqueçam de quê? De complementar com o que a gente falou aqui, tá bom? É só um macete aí para vocês não esquecerem na hora da prova lá. Seguindo aqui, vamos ver algumas questões aqui. Fazer uma questão e continuar na parte conceitual. Vamos lá, para a tela. Considerando-se... vamos lá no início. Julgue os itens, né? Julgue as assertivas abaixo, segundo a disposição da lei, no caso que é o Código de Trânsito, aí, Lei 9.503. Considera-se trânsito... Então, primeira perguntinha, olha, já quer saber o que você considera. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Justamente foi o que a gente citou lá, o que a gente falou, né? Gabarito aqui está correto. Só lembrando aqui que parada é o tempo suficiente para embarque e desembarque. Se citar tempo, vai estar falando o quê? Se citar tempo, vai estar falando em estacionamento. Tá? Citou tempo, está falando em estacionamento. Isso vai fazer uma diferença depois nas questões que a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, seguindo aqui, vamos para a próxima questão. Vamos lá. O Código de Trânsito brasileiro aplica-se aos transportes marítimos e aéreos. Aos transportes marítimo e aéreo. Pessoal, a gente acabou de ver que são o quê? Nas vias terrestres, né? Vias terrestres.
Então, tu vê a questãozinha do CESP aí. Gabarito aqui está errado. Próxima questão. Vamos lá. Julgue o item a seguir de acordo com os dispositivos do CTB. Diz lá, as praias abertas à circulação e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas são consideradas vias terrestres. Entra lá, a gente viu lá o rapel, né? E entra naquela exceção. O que? As praias abertas à circulação, as vias internas pertencentes aos condomínios, as áreas portuárias, lá no artigo 7A. Temos lá também as áreas e estabelecimentos de estacionamentos de uso coletivo. Também, então, aqui o gabarito está correto aí. Ok? Seguindo aqui, vamos para a próxima questão. Vamos lá. De acordo com a Lei 9.503, julgue os itens. As praias privadas não são consideradas vias terrestres. Pessoal, a gente acabou de ver, né, que é o seguinte, que quais são as praias que são consideradas vias terrestres? As abertas à circulação. Então, quando ele afirma que não são, está correto. Então, as praias privadas não são consideradas vias terrestres. Ok, gabarito aqui está correto. Seguindo aqui, vamos aí para mais uma questãozinha de prova aí. Julgue os itens abaixo segundo aí a Lei 9.503. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas ou não à circulação, olha o detalhe, abertas ou não, tem que ser abertas, tá, pessoal? Quando ele falou não, já deixa a questão aberta. Rege-se pelo Código de Trânsito. Então, o erro está aqui, ó. Então, para deixar certo, é o trânsito de qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se pelo Código de Trânsito brasileiro. Então, aqui, gabarito está errado porque ele destacou ou não. Seguindo aqui, vamos ver aí mais uma questão de prova também. Vamos lá. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam aí o exercício do direito do trânsito seguro. Então, pessoal, quando ele fala ali que respondem objetivamente, tá certo. Cuidado com a leitura dinâmica, porque às vezes a banca só substitui aqui o objetivamente pelo subjetivamente, o que torna a questão errada, tá bom? Muito cuidado aí com esse tipo de questão, ok? Vamos ver só mais uma questãozinha aí para a gente começar a ver novos tópicos aqui. Vamos lá. Uma questão lá da PRF, ó, do curso de formação. Lá no curso de formação, voltando aqui para mim, pessoal, lá no curso de formação vai ser normal vocês estudarem o CTB todo e praticamente todas as resoluções que servirão para você fiscalizar. Ou seja, você vai estudar, na verdade, lá o Manual Brasileiro de Fiscalização, que temos aí praticamente, acho que se eu não me engano, 5 volumes, que foi elaborado através das resoluções do CONTRAN. Aí lá sim você tem que estudar o Manual Brasileiro de Fiscalização, não antes da prova. Eu vejo professores ensinando aí o Manual Brasileiro de Fiscalização, mas complicado isso, tá, pessoal? Para a sua prova hoje, você tem que saber o CTB todo. Sair no edital, sair no resoluções, aí sim, porque no último concurso não cobraram resoluções. Então, estudar resoluções agora é complicado, até porque você não sabe quais a banca vai cobrar. Então, tem muita calma, até porque são mais de 300 artigos, você tem que ficar afiado em legislação de trânsito, Código Penal, Constitucional, Administrativo, Informática. Estudem essas matérias. Saem as resoluções, dá tempo suficiente para cair dentro aí, tá bom? Então, vamos ver aqui na tela mais essa questãozinha aqui. Vamos lá. Em duas vias, ele passa uma situação hipotética e depois pede para a gente julgar. Vamos lá. Em duas vias que em determinado ponto formam um cruzamento, olha só, em duas vias que em determinado ponto formam um cruzamento, a sinalização encontrava-se totalmente encoberta. Olha, a sinalização estava totalmente encoberta por vegetação. Quem é competência para fazer isso? O DENIT tem que manter a vegetação baixa, a sinalização visível? Sim. Aí dizia, coberta por vegetação densa
eu digo nas rodovias federais, né? Densa e alta as suas margens. Por isso, 2 condutores tiveram seus veículos envolvidos em acidente de trânsito no referido cruzamento, do qual restou comprovada, por um lado, a inexistência de culpa subjetiva dos condutores, conforme eu tinha citado lá no início da nossa aula, e, por outro lado, a impossibilidade de esses visualizarem a sinalização de preferencial, né, que é aquela sinalização do triângulo lá, que dê a preferência, de uma via sobre a outra. Nessa situação, a administração pública, em decorrência de preceito constitucional, que adotou a responsabilidade objetiva do Estado, responderá pela obrigação de restituir os eventuais danos sofridos pelos condutores. Pessoal, gabarito aí correto, tá? Gabarito correto foi o que a gente viu. Por quê? Vai responder aqui o quê? Objetivamente. Então, vão responder aqui objetivamente, porque no nosso exemplo, voltando aqui para mim, no nosso exemplo que a banca cita lá, o responsável, né, no caso que a via, né, tinha sinalizações que estavam encobertas pela vegetação, isso deixa claro que foi o quê? Uma omissão do órgão. Por exemplo, se o DENIT deixar lá nas rodovias federais não manter, né, uma certa não fizer a manutenção dessas sinalizações, deixando elas visíveis, pode acontecer acidente? Pode. Quem é o responsável? Vai ser a União, tá bom? Então, aqui, voltando aqui na tela, o gabarito aqui está errado, tá bom, pessoal? Então, pessoal, voltando aqui para mim, a gente vai dar uma pausa aqui nesse módulo, e nesse primeiro módulo, e na sequência a gente continua falando aí sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Até daqui a pouco. Um abraço.